tá bom? Meu nome é Alexandre Torres, está aqui comigo o Edson Galdino, nós somos da GL Solutions, nossa empresa especializada aí no desenvolvimento de software na plataforma GeneXus. Nós temos nos dedicado aí os últimos 3, 4 anos na parte de estudo, certificação e a implementação e desenvolvimento de projetos com GeneXus integrados aí ao pacote da SAP, tá bom? A GL Solutions é Solution Partner da GeneXus. A gente tem uma equipe aí com vários profissionais aí certificados e com experiência aí bastante tempo aí na ferramenta, ok? O objetivo de hoje é apresentar aí para vocês o potencial do GeneXus de soluções web e mobile, tá? Para clientes a solução RP da SAP, ok? Mas antes disso, eu queria contextualizar um pouquinho a plataforma SAP, tá bom? Só para a gente, eu acho que sintonizar todo mundo aí do que a gente está olhando quando a gente fala de atender esse ambiente, tá? Bom, primeiro é importante saber que SAP é uma plataforma que tem muitos recursos, tá bom? Não é uma suíte simples, pequena, uma suíte grande, tá bom? Não é só um simples ERP, a gente está falando de um ERP, mas a gente também está falando em funcionalidades aí, em serviços de cloud, tá bom? Então, hoje em dia, a gente está falando de um universo maior, ok? Um pacote específico, muita negócio, com inteligência artificial, ok? Então, não só daí de um RP, que já é por si só um RP robusto, né? De outras possibilidades que estão disponíveis hoje nessa plataforma, ok? Atualmente, a maioria dos clientes estão na versão do SAP ECC, tá bom? Mas já existe uma série deles que estão migrando para a nova versão, que é o SAP S/4HANA, tá? Importante comentar também que essa versão ECC, segundo as informações que nós temos, ela só vai ser suportada pela SAP 2024, 2025, tá bom? Então, aí a gente enxerga aí nos próximos anos um muito grande aí no sentido aí de migração dos clientes que têm SAP da versão S/4HANA, tá? E uma coisa que é importante aí, que acho que todo mundo que conhece um pouquinho aí a plataforma, o ambiente SAP, é que assim, a maioria dos clientes SAP tem, sei lá, um histórico de implantações com um número grande aí de customizações e também muitos sistemas legados, muitos sistemas satélites aí que estão integrados a ele, tá? Então, qual que é o desafio, né? A gente percebe, o desafio que a gente vê é assim, como a gente pode ajudar essas empresas, né, a chegar na versão S/4HANA e, ao mesmo tempo, levar todo o seu legado, tá bom? Então, esse é o desafio aí que a gente tá propondo, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente tá falando aí, a gente está falando assim, hoje uma empresa que queira passar a trabalhar nessa nova plataforma, nesse novo ambiente, ou tem que possuir ou precisa adquirir, né, um conjunto novo de habilidades, né, desenvolvimento em Java, trabalhar com um banco de dados novo, que é o banco de dados do SAP HANA-DB, um banco um pouquinho aí, com algumas características, né, diferente das características tradicionais que a gente conhece, trabalha com memória, uma série de coisas. Se a aplicação for rodar no ambiente cloud, aí precisa saber fazer o deploy dessa aplicação,
conectar as suas aplicações aí nesse ambiente, nessa plataforma. A SAP fala muito hoje de uma identidade visual nova, né, que eles chamam do SAP Fiori. Então, tentando trazer aí uma coisa mais para isso. Então, sim, são situações que também deviam ser na área que não é fácil nem simples, né? Então, o objetivo que a gente quer fazer é apresentar para vocês uma alternativa, tá? Para construir esse legado de uma forma rápida, com uma forma mais simples e com um custo acessível, ok? Então, o que é o GeneXus for SAP, né? O GeneXus for SAP é uma plataforma de desenvolvimento de software que usa inteligência artificial, tá bom? Para que de forma automática você possa criar e manter as aplicações aí que a sua empresa precisa, tá? Suportando aí diversas linguagens, né? Diversas plataformas, ok? E ele é composto de o ambiente que você desenvolve as suas soluções, e para o conceito de GeneXus, onde ele armazena todo o conhecimento da sua ou das suas aplicações, ok? Nós chamamos aí da base de conhecimento do GeneXus. Ele é composto de um gerador Java, esse é o ambiente cloud aí da SAP suporta linguagem Java, tá bom? Um gerador mobile, que atende aí as linguagens Android e iOS, um conector para que você consiga fazer as suas aplicações e acessar os objetos de negócio do SAP, tanto da versão ECC quanto da versão S/4HANA, de uma maneira mais simples, tá bom? Ele acessa o que o pessoal chama das BAPs, né, que são esses objetos de negócio, como eu comentei. Um template, um pattern, tá bom? Que te dá uma identidade visual muito similar, muito parecida aí ao SAP Fiori. Ele suporta, então, a sua aplicação pode ser gerada para o banco de dados HANA, né, o HANA-DB. Ele já tem funcionalidades que te permitem o deploy de maneira automática para o ambiente de cloud da SAP, né, SAP Cloud Platform, ok? E ele te provê uma integração, uma camada de integração para a utilização dos serviços do SAP Leonardo, tá bom? Então, só para entender um pouquinho, assim, quem já é cliente de GeneXus hoje, né, poderia só comprar um pack, não um system pack que a gente está falando aqui, que tem o conector, tá bom? Quem estiver adquirindo o GeneXus aí pela primeira vez e for comprar a versão do GeneXus for SAP, vai ter todos esses recursos que eu comentei. Esse pacote não inclui o gerador .NET, nem a geração para os demais bancos de dados, mas, se for interesse, aí depois expandir isso para atender essas linguagens, esses bancos, também existe aí uma possibilidade aí de um upgrade, tá bom? Então, pode concluir, dizer que, assim, hoje a gente enxerga que, e o que a gente queria mostrar de desafio de uma proposta, hoje com um único desenvolvedor GeneXus, você conseguiria automaticamente gerar e manter as suas aplicações, tá bom? Sejam elas web responsiva, aplicações móveis, nativas aí, Android e iOS, usando o banco de dados, gerando a tua aplicação para o banco de dados, para o HANA-DB, ok? E seguindo todo o padrão aí de SAP Fiori, inclusive, se precisar, utilizando a integração Leonardo, tá bom? Sei lá, uma forma diferente, muito que assim, ok? Então você não precisa de todas essas, tá bom? Esses requisitos, ok? A ideia é Nexus for SAP, né, economizar realmente dinheiro, seja para você, ou seja para o que está atendendo, tá bom? Aumentando produtividade no desenvolvimento,
desenvolvimento com uma grande, né, a produtividade, e te ajuda aí o precisa para colocar o teu em produção, tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco de que fala um pouquinho o que a gente de atividade, tá bom? Com resultados aí bastante expressivos, ok? Queria falar um pouquinho da empresa, né? Da empresa Genexus aí que está por trás aí da solução, tá bom? A empresa tem presença em mais de 50 países. Cada apresentação que a gente faz, o gráfico já está, né? A gente já tem presença em Nova Zelândia, Austrália, né? Assim, o mapa vai estar expandindo, né? De uma maneira bastante rápida. Os membros também aumentam. Aí a gente já está falando aí de 140 da comunidade. Estamos falando de distribuidores ao redor do mundo, né? Tem escritórios próprios onde a gente tem as bandeirinhas, Uruguai, Brasil, México, Estados Unidos e Japão. Mas aí a gente tem distribuidores também nos outros países, tá bom? Aqui são... deixa eu só... Acho que eu tenho uma mensagem aqui que o áudio está cortado. Vou só entender se... alguém tem o áudio cortado? Vocês estão me ouvindo bem? Como que está isso? Eu vou tentar mexer aqui na internet. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Vamos se melhora um pouco. Perdão. Está no mercado, então, tá bom? A gente vem comentando aí permitindo a transformação digital, né? Aqui nós temos alguns clientes, alguns solution partners que estão atendendo o mercado, tá bom? Tem solution partner na parte de treinamento, na parte de desenvolvimento, na parte de vendas, e alguns também que ajudam aí no desenvolvimento aí da plataforma, ok? Aqui a gente está falando de alguns clientes que a gente tem aí ao redor do mundo, ok? Vários deles aqui a gente tem no Brasil, tá bom? Desde 2017, aí o Genexus entrou no quadrante mágico do Gartner para plataformas aí de desenvolvimento de aplicações. Um processo acho bastante trabalhado, bastante robusto aí do Gartner em cima da solução, e foi interessante aí conseguir entrar aí no quadrante, tá? E a gente vai partir agora para uma demonstração, tá bom? Então, o que eu queria só contextualizar dessa demonstração? Ela vai acontecer em 3 partes, tá bom? A primeira delas, a gente vai dar a geração de uma aplicação, tá bom? Então, código Java com banco de dados HANA, tá bom? Em ambiente cloud, tá? Próximo passo aí, a gente vai mostrar pegar essa aplicação e ter uma parte mobile. A gente vai mostrar a aplicação conectando a um ambiente do SAP, ok? A gente tem para que a gente torne a coisa mostrar, assim, que fica um pouquinho mais dinâmico, a gente tem a gente como se fosse um vídeo um pouquinho mais acelerado, que encaixa aí no tempo, né, que a gente tem aqui hoje disponível, mas à medida que vai interrompendo um pouco
e vai dando uma explicação maior, tá bom? Agora para o Edson, que vai seguir agora para vocês essa parte mais técnica, tá? Já vão colocando algumas aí para não esquecer e no final de todas elas. Bom dia. Tu já falou do ações, né? Agora, o que eu queria contextualizar vocês é que, assim, a aplicação web, ela vai rodar no primeiro momento local, acessando o ambiente, a base de dados do SAP HANA no ambiente cloud. Aí, nós vamos fazer toda a passagem, toda da aplicação, a execução também, o deploy no ambiente cloud e dos recursos desse suíte do GeneXus for SAP. Bom, começando nessa apresentação, o que nós temos? A criação da base de conhecimento, só para fazer uma analogia, o que o Torres comentou, é aqui que estão armazenados o fonte de dados aqui, para quem programa em .NET, C Sharp, e VBNet, Java, esse é o equivalente da fonte de dados. E o GeneXus, a gente trabalha com ele de forma onde criamos, para esse exemplo aqui, o exemplo de pedido. Vamos fazer uma declaração dos atributos. Aqui, junto com a declaração, estamos também fazendo a criação desses domínios, ajudam a gente aí no desenvolvimento e na manutenção. O que nós podemos ver aqui que nessa transação de pedido, estamos fazendo declaração dos IDs, data, colocando o cliente já junto, criamos um subnível que são os itens do pedido, e também estamos deixando junto aqui produto, preço, as informações de produto e clientes, elas estão misturadas dentro desse objeto. Também nesse objeto transacional aqui, nós podemos fazer a declaração de fórmulas. Essas fórmulas, quando a aplicação estiver rodando, a gente vai conseguir ver a execução automática delas aqui, tudo ainda por conta de declaração. Não estamos trabalhando ainda com nada de entidades. Mas, ao salvar esse objeto, o GeneXus inferiu que ele precisa de duas entidades, e a gente só fez a declaração dessa transação. A primeira, a do cabeçalho do pedido e a dos itens. Aqui também nessa interface está mostrando os atributos lógicos que serão calculados. Em tempo de execução, isso tudo vai fazer um efeito. O GeneXus, para trabalhar com essa parte responsiva, a gente usa um que nós chamamos de layout abstrato. Então, essa tela não é muito amigável, mas para facilitar a vida de quem está desenvolvendo, o GeneXus permite uma pré-visualização antes de rodar o programa, para que a gente possa ter uma ideia de como está se montando esse formulário, que é exatamente nessa pré-visualização. Dentro da suíte do GeneXus for SAP, GeneXus SAP System, ele vem embutido, como o Torres falou, o pattern do Fiori, e para essa transação, a gente vai aplicar o pattern. O pattern, como o Torres disse, ele traz layout, ele cria também alguns objetos automaticamente, e esses objetos vão dar suporte para a aplicação. Ele pode ser modificado a qualquer momento, a gente pode fazer customizações, mas uma vez que a gente aplica o pattern, ele já cria os objetos, trazendo já os comportamentos implícitos, então nesse caso é um caso de lista, ele já faz todo o filtro do banco automaticamente. Esse momento da apresentação, nós estamos vendo a criação do banco de dados lá no SAP HANA, na parte do cloud, e nós precisamos fazer uma configuração para que a nossa aplicação possa enxergar esse banco de dados que está na nuvem. Até esse exato momento, além da declaração da transação e a execução do pattern, não foi feito mais nada. Só que quando a gente executar o GeneXus, o que ele vai nos fazer? Desde a criação até essa execução, ele vai mostrar tudo aquilo que precisa de impacto. Nesse painel, ele está mostrando que, anteriormente já tínhamos visto que ele estava criando duas entidades para essa transação,
E o Genexus também, ele mostra a string, a sintaxe que é dos comandos utilizados nessa criação do banco de dados HANA. Só para fazer um adendo, isso não é só para o HANA, na verdade, qualquer banco de dados que ele trabalha, ele sempre vai mostrar esse script, e você pode executar automaticamente, como estamos fazendo aqui, ou pegar esse script e passar para o DBA para que ele possa fazer a execução. Uma vez que a aplicação foi executada, o que nós temos? O ambiente Fiori, o Launchpad, aquele objeto de lista com fios, e aí a gente já, a partir dessa execução, podemos utilizar a tela para fazer testes. Nesse momento, nós vimos que a tela entrou sem carregar informação nenhuma e está sendo tudo digitado nesse momento. Então, conseguimos perceber o cálculo de fórmula em linha e o cálculo de fórmula total do pedido, que é o que foi modificado. Como nós falamos que os atributos, toda a parte de fórmulas é feita de maneira declarativa, nós podemos ver aqui também que podemos adicionar mais algumas regras, que é essa regra padrão para data e a quantidade igual a zero. Exatamente quando é executado de novo o Genexus, ele analisa tudo que tem, todas as alterações necessárias para ver se tem impacto de novo. Nesse caso, não temos nenhuma alteração estrutural, mas o que nós vamos poder ver é que, a partir daquela inclusão de regras, a data já vem automaticamente, conforme a regra que foi preenchida, e aquela regra de erro, se não colocado o produto no item, ele vai também avisar que há um erro. O Genexus, o programa vai executar o disparo das regras sem nenhum problema. Isso não vai ser problema do Genexus, e de maneira declarativa, nós temos esse disparo funcionando. Agora, se pensar em solução, isso no dia a dia acontece. Então, vamos pensar o seguinte, que o que nós temos? Para a solução, a gente viu que cliente e produto estavam misturados com a tabela, com a transação de pedido. Nesse exato momento, a gente começa a fazer a criação da transação de cliente, então ainda não falando de entidade, mas junto com essa transação de cliente, uma coisa que eu acho que é bom sempre lembrar e reforçar que, assim, na criação dessas entidades aqui, na declaração dos atributos, enquanto pudermos usar o máximo dos campos semânticos Genexus, que é exemplo de nome, endereço, na verdade, assim, o nome não, o nome é um domínio criado, mas endereço, e-mail, telefone e imagem, isso a gente tem um ganho depois, que é em relação ao comportamento que ele vai trazer implicitamente. Então, vamos aplicar ele vai fazer objetos, ele vai criar todos os objetos de ligação que são necessários para rodar a aplicação. A tabela, a entidade cliente, ela foi criada. Então, a partir do momento dessa declaração de clientes, de customer, a gente viu que a entidade, a mesma coisa vai ser feita para a parte de produtos. Depois, quando tudo aplicado e rodar a aplicação, nós vamos poder ver, conforme falado, que quando é executado o Genexus, ele analisa todos os impactos, todas as mudanças estruturais, e ele te mostra um painel, que esse painel ele está indicando, nesse cenário, que entidades estão sendo criadas, produtos e clientes, e o que acontece com Sales Order Line? Mostrar que os anteriormente inferidos nele, inferidos. No caso dos itens, o nome e o produto foi feito. E no caso do Sales Order, da mesma forma que automaticamente para percebe que a tabela tem dados, nós vamos ver que ele já cria os scripts de atualização. Então, nessa tabela entidade nova de cliente, ele não tinha nenhum cadastro, mas ele trouxe os dados que estavam populados naquela transação para que o cadastro comece com o início. Uma coisa interessante de se mostrar aqui é que, dentro do campo semântico do image, não programamos essa parte de seleção de imagem e automaticamente o Genexus inferiu esse comportamento. Aqui um teste de cadastro de produto.
nós podemos ver que na parte de pedidos, o pattern, uma vez criado essas outras ações, ele já criou a correlação das entidades, então nós temos toda a navegação desses objetos, todo o link para eles, então toda a ligação que é feita por toda da foreign key já está. O que o pattern nos traz também em relação ao desenvolvimento responsivo, nós conseguimos perceber que se essa aplicação for rodar no Chrome, no Edge, nos outros navegadores mais atuais, eles vão rodar do mesmo jeito, isso é uma coisa que o GeneXus trata. A parte da responsividade, o pattern também já está trabalhando com todos os objetos aqui, fazendo com que ele funcione com a responsividade, fazendo o deslocamento necessário. Se precisarmos de alterar uma dessas configurações aí, também fica livre na aplicação. E tudo isso o GeneXus está cuidando de forma automaticamente no pattern. Agora, seguindo nessa nossa etapa, a primeira parte rodou a aplicação local com um banco remoto, e nessa finalização aqui dessa apresentação, nós vamos ver a parte de publicação que o GeneXus também cuida. Então, algumas propriedades são necessárias, é necessário fazer alteração em algumas propriedades, fazer uma compilação para que os objetos comecem a entender que vão rodar no ambiente remoto. E para a publicação, o que nós temos aqui? Nós temos uma ferramenta de deploy. Essa ferramenta é simples de execução, como nós podemos ver, associando o Launchpad, quer dizer, o programa principal, que é o chamador de todos os outros programas. Aqui nós definimos que vamos utilizar, em vez do local, o SAP ou HCP. É feita toda a configuração do ambiente cloud. Uma vez que essa configuração é atribuída, o deploy ele faz a preparação de todo arquivo, de tudo que é necessário e sobe de forma automática para o ambiente do HCP. A gente não precisando fazer mais nenhuma ação além dessa para publicação, porque assim, para preparação e publicação, apenas usando a ferramenta de deploy do GeneXus. E o que é necessário fazer no ambiente cloud, uma vez que ele vai publicar e criar a aplicação lá, que é esse Daemon GeneXus, conforme configurado, fazer uma associação do banco, o banco de dados já criado inicialmente. Então, esse vínculo é necessário fazer em relação ao banco de dados. Uma vez que é feita a atribuição, temos que fazer com que o programa seja iniciado. Agora, essa interface, esse cockpit aqui é no ambiente HCP. Uma vez que é dado o start na aplicação, nós já vamos conseguir visualizar, rodar o banco já estava remoto, mas vamos conseguir visualizar a aplicação rodando no ambiente remoto, da mesma forma que local, com os mesmos dados. Podendo fazer uso da ferramenta dessa aplicação sem nenhum problema. Com todo o ambiente, com toda a parte Fiori, usando todos aqueles recursos implícitos que o GeneXus colocou em relação a, nós podemos ver aqui a imagem, no caso do endereço lá, nós vimos rapidamente que ele abriu automaticamente o mapa, e dentro do GeneXus, pensando assim, nós fizemos a etapa de criação, uma etapa de criação, a etapa de implementação e evolução da solução, rodamos localmente, rodamos no ambiente remoto e utilizamos todo o recurso com responsividade e o layout Fiori dentro dessa mesma ferramenta, dentro da suite GeneXus, com um mínimo de codificação. Acho que é bom lembrar também que a parte do Fiori, além daqueles objetos que nós usamos, que foram demonstração, a parte de views, a parte de transação de manutenção, ele tem uma série de objetos que nós podemos utilizar dentro desse desenvolvimento Fiori. Então, assim, ele, além de criar esses objetos padrões, ele tem uma série de outros objetos que vão dar velocidade, vão dar ganho de desempenho para a gente criar os itens, fazer customizações, criar alguns templates, e todos esses objetos que o Fiori tem, que o pattern do Fiori tem para a gente pode fazer ajustes, customizações que a gente precisar e ter o ganho de utilização do pattern.
Agora, finalizando essa, pensando assim, como solução, o que a gente, só fazer um gancho do que nós já vimos até agora. Então, assim, nós vimos a ideia do GeneXus sendo apresentada, o gerador Java rodando local e remoto. Nós não vimos ainda a parte mobile, não vimos o conector HANA, SAP, o pattern do Fiori rodando, conexão com o HANA DB e a parte tanto criação e manutenção, o deploy automático para o SCP e a integração com o SAP Leonardo ainda não vimos. Agora, próxima demonstração vai ser o gerador mobile. Pensando em solução, isso acontece no dia a dia, nós temos a aplicação criada e essa aplicação precisa também de uma parte mobile. Então, vamos pensar que assim, nós temos o programa, essa mesma aplicação rodando, e aí nós vamos fazer com que algumas dessas transações, alguns desses objetos, que ele funcione no caso para iOS. Então, nós fazemos a configuração para o gerador que nós vamos utilizar, fazemos a separação aí dessas duas entidades. Então, assim, estamos na mesma aplicação, separando essas duas transações e dizendo que nós precisamos que ela também trabalhe no ambiente mobile. E o que esse pattern do mobile ele acabou criando para a gente? Ele criou também os objetos que são necessários para manutenção, visualização. Para rodar a aplicação, nós precisamos criar um menu. Esse menu é o programa principal e é nele que nós vamos adicionar todos os links dessas entidades, desses objetos que vão dar suporte para produtos e clientes, né, nessa aplicação mobile. Uma vez com tudo isso configurado dos chamadores, o que a gente precisa fazer? No caso, isso é só para iOS, tá, pessoal? Temos que configurar alguns parâmetros que são necessários para rodar a aplicação e vamos dar um play nesse menu. Uma vez que a gente executar esse menu, o GeneXus vai criar e vai fazer uma publicação automática e uma compilação no ambiente do iOS. O que nós podemos ver aqui, nesse momento, é a lista de clientes, a lista de produtos, e podemos já fazer a navegação desses clientes, compartilhando os dados que estão na aplicação online. Da mesma forma que acontece para o ambiente web, mobile, todos os campos semânticos, eles também inferem comportamentos. Então, no caso de e-mail, telefone, foto, ele vai abrir automaticamente, no caso da foto, a câmera, a galeria de câmeras, ou a parte a câmera ou a galeria para você poder tirar foto. No caso de e-mail, se você clicar no modo visualização, ele vai abrir o cliente local e temos todo o compartilhamento do recurso web e as telas mobile funcionando nessa mesma base de conhecimento. Então, assim, pensando em evolução na aplicação, nós temos dentro do mesmo fonte, compartilhando recursos, compartilhando regras em um ambiente web e um ambiente mobile. Isso facilita para quem desenvolve, isso facilita o nosso dia a dia e facilita também o cliente quando ele tem que receber as soluções. Fazendo um review de novo no que já nós passamos nessa suíte do gerador GeneXus for SAP System. Agora, nós já conseguimos ver a parte iOS, só fazer um adendo que, do mesmo jeito que fizemos para o iOS, o Android funciona do mesmo jeito. Então, se naquele caso tivéssemos habilitado o gerador Android, as telas seriam geradas automaticamente, sempre para o código nativo. Então, no caso de iOS, ele está gerando para Swift, e para Android está gerando Java. Nessa nossa próxima etapa, nós vamos mostrar como que o GeneXus faz para fazer a conexão com o RP SAP. Uma coisa que é importante lembrar, que assim, o GeneXus, ele possui, além da conexão do SAP HANA, acho que é bom sempre mostrar que o GeneXus vem trazendo uma série de melhorias para o dia a dia. Então, nós conseguimos ver conexão com códigos .NET para DLLs.NET, classe Java, JSON, API, que é parte de SOAP,
Então, todas essas, a suíte GeneXus, tanto o GeneXus for SAP System e a suíte GeneXus normal, eles permitem esse tipo de conexão. Mas o nosso alvo aqui seria a conexão do SAP HANA. E, bom, o diálogo de conexão no ambiente SAP, temos que colocar os dados de conexão do nosso SAP. E o que é importante, acho que informar que é assim, o GeneXus ele mostra esse Explorer das BAPs, e dentro dessa janela de exploração, a gente consegue ver documentação, consegue ver estrutura, consegue fazer um teste de runtime. Imagina que um desenvolvedor GeneXus não tem SAP, alguém passou uma determinada BAP e uns parâmetros de consulta. Antes de importar objetos para dentro do GeneXus, nós conseguimos fazer um teste e realmente, essa BAP condiz com o que foi passado. No caso, eu estou procurando uma lista de materiais, ele está retornando a lista de materiais. Então, essa ferramenta a gente visualiza e busca. Uma vez que a gente coloca a BAP, que o SAP, o GX, o SAP Connector, ele cria um ambiente GeneXus, alguns objetos, esses objetos apresentados aqui, só que assim, para o GeneXus, esse é um objeto nativo. Então, eu com conhecimento desenvolver a conexão, fazer o acesso sem nenhum problema. O que a gente precisa fazer? Acessar o SAP, colocar, então, as informações de conexão dentro do programa. Nesse caso aqui, criar um procedimento que faz acesso ao SAP. Esse procedimento aqui, nós colocamos os parâmetros, conforme nós fizemos dentro da ferramenta de exploração, só que aqui já é dentro do programa, já codificando esse acesso. E também, além da variável de conexão, o GeneXus traz para a gente o objeto que representa a BAP para que eu possa fazer a conexão, passar os parâmetros e pegar o retorno, que é exatamente esse código que nós temos aqui. Aí, determinando máximo 50 linhas por consulta, aqui nós temos exatamente o retorno do SAP, que podem ser mensagens de erro, a estrutura de dados de materiais que será apresentada na lista. E uma vez que a gente tem o objeto nativo GeneXus, nós criamos o que é a página GeneXus, colocamos os objetos na tela, no caso é um grid, e o código, esse exemplo é bem simples, mas é realmente assim, é muito simples usar. Mandar fazer a conexão no SAP, passar os parâmetros de conexão, ou executar o método de conexão, quer dizer, o procedimento de busca de produtos que nós temos, e quando ele executar, que nesse caso aqui é só uma página fazendo a pesquisa dos fixos, ele, para a gente automaticamente, SAP, todos os produtos, os 50 primeiros produtos, filtro, dentro do ambiente Fiori. Então, nós temos aqui, dentro do GeneXus, uma criação de uma aplicação web, uma criação de aplicação, extensão dessa aplicação para a parte mobile, e também uma conexão com o SAP, usando assim, com pouca codificação, usando o máximo que a gente pode, o máximo de assim, facilitando ao máximo. O conector GeneXus ele facilita ao máximo para quem desenvolve, trazendo os objetos, estruturas, os dados, sem que você tenha que ter nenhuma complicação de transformação de informação, de um dado que de repente um tipo de dado diferente, ele acaba encapsulando tudo isso e deixando na mão de quem desenvolve o GeneXus para que simplifique o dia a dia. Recapitulando aqui, nós passamos pela IDE, gerador Java, gerador mobile, o conector com o SAP ECC, vimos o pattern do Fiori, o conector HANA-DB, o deploy automático do SAP, e ficou faltando só essa parte do integração SAP com o Leonardo, que dentro de uma outra apresentação, nós vamos preparar, adicionar exemplos de como a gente pode fazer a utilização desses recursos do SAP Leonardo. Bom, agora estou passando continuidade aqui para o Torres.
Bom, pessoal, como o Edson mostrou, e aqui como é um vídeo aí, foi um pouco rapidinho aí, mas tem bastante coisa para mostrar, como eu tinha comentado. Esses são os benefícios e as possibilidades aí que a gente tem de uso da ferramenta, né? Como eu comentei anteriormente, vou voltar aqui nesse slide, na verdade, com um único profissional GeneXus, a gente conseguiu fazer uma série de coisas com uma performance bastante grande, né? Então, se a gente pensa isso, sei lá, sem uma solução, sem um produto para ajudar a gente, acho que fica claro, né, que a dificuldade aí seria infinitamente maior, né? Também, como eu falei antes, eu queria apresentar, acho que são dois casos que a gente tem, acho que foram um pouco mais emblemáticos aí pela performance realmente que foram obtidas com eles, né? Mas hoje a gente tem uma série de clientes nossos aí que utilizam a solução, a ferramenta aí para agilizar os processos, tá? E agilizam realmente bastante os projetos, né? Mas um case bastante interessante aí foi a Tecnisa. A Tecnisa é uma construtora, né? Quem não conhece. E antes de iniciar o projeto, eles tinham feito análise de fazer o projeto pelo modo, entre aspas, aí, tradicional, né? Que seria o GeneXus conectar num módulo da SAP, que eles chamam do PI, e aí tem todo um trabalho aí de como fazer essa integração, tá bom? E a gente fez uma alternativa que seria usando o GeneXus com o conector SAP, tá bom? E esse foi o tempo que eles conseguiram aí de redução no projeto, né? Consequentemente, estamos falando em tempo e estamos falando em recurso, né? Em economia aí financeira para o cliente, tá bom? É um caso aí bastante interessante, relacionado à comissão de corretores, inserção dessas informações dentro do SAP para pagamento, tá? Toda essa gestão de inserir, de atualizar, de excluir, de consultar. Então, existiam objetos dentro do SAP que proveram essas informações e a gente foi consultando, consumindo esses objetos dentro da solução que a gente desenvolveu, tá bom? Um outro cliente é o grupo Pollack, né? Que eles tinham um aplicativo offline implementado aí numa outra tecnologia, né? Que demorou aí 1 ano para ser desenvolvida, né? E aí com o GeneXus eles fizeram isso aí em um mês, tá bom? São resultados aí, acho que bastante expressivos, né? Que mostram o poder aí da ferramenta, tá bom? Bom, acho que para finalizar, a gente queria deixar aí como mensagem que a proposta do GeneXus, acho que sempre foi isso, né? Ser uma ferramenta que pudesse ajudar as empresas no ciclo de vida aí das suas soluções, né? Eu acho que tem uma proposta, tem eu acho que um conceito que vem desde a sua origem muito interessante, né? Que a informação fica toda armazenada numa base de conhecimento e a ferramenta se preocupa, à medida que surjam novas linguagens, novos bancos de dados, né, novas tecnologias, ela se preocupa em criar novos geradores que vão permitir com que, a partir dessa mesma base de conhecimento, onde está toda a inteligência do seu negócio, você possa regerar a sua aplicação de forma automática, como a gente mostrou aqui, para esse novo ambiente que se apresenta, tá bom? A gente tem casos recentes, a Microsoft está falando aí, por exemplo, agora em .NET Core, e a gente já está avançado aí, né, gerando soluções nesse sentido. Tem caso que foi muito interessante, quando a Apple também mudou a linguagem que ela tinha, ao mesmo tempo que ela estava lançando a linguagem nova, a gente já tinha um gerador, e quem tinha uma aplicação
para iOS desenvolvida com o GeneXus, foi só regerar, né, para a linguagem nova e a gente já tinha aplicação aí funcionando, tá bom? Se a gente pensa no valor que tem isso, né, para as empresas, né, no que você está garantindo aí do investimento que você fez e na longevidade da sua solução, é uma estratégia que vem há muitos anos aí com a ferramenta e tem se mantido muito vitoriosa, né? E agora a ideia é isso, né? A gente tentar trazer todo esse potencial para clientes e parceiros aí da SAP, né? Para que migrem nesse novo ciclo de migração para uma nova ferramenta que também eles consigam levar os seus ambientes, as suas aplicações legadas, né? Como o Madison mostrou, a gente pode ter uma solução que pode estar integrada ao SAP ou não, né? Primeira parte aí da apresentação, ele fez uma aplicação web e mobile usando os recursos do ambiente de cloud da SAP com banco de dados HANA, por exemplo, né? Mas não necessariamente essa aplicação estava integrada, né, ao SAP. Por isso que eu comentei para vocês, perdão, que essa suíte é uma suíte robusta, né? Assim, não é só um simples ERP, mas tem toda uma plataforma aí cloud que provém uma infinidade aí de serviços e o GeneXus está ajudando com que as empresas consigam aproveitar tudo isso de uma maneira mais simples, né? Essa ideia de ciclos curtos de desenvolvimento, né? Investimento, eu acho que mais aderente aí com o que hoje em dia é a realidade, né? Assim, então, investimentos mais controlados. É a ideia de cada vez mais a gente tem que entregar as coisas consumindo menos recursos, né? Bom, agora a gente vai abrir o espaço aí para responder as perguntas, tá? Desde já, eu, Edson, nós agradecemos aí todo mundo que acompanhou, tá bom? Pedimos desculpas aí algum momento aí, acho que a conexão pode não ter sido adequada aí, né? Truncada um pouquinho, mas a gente tá deixando os contatos e se precisar aí a gente esclarece algum ponto que não tenha ficado claro, né? Ou que não tenha conseguido ser ouvido aí com clareza, tá bem? Bom, então eu vou começar aqui a olhar um pouquinho as perguntas. Cortando. Posso usar o GeneXus 15 com upgrade 12? Sim. Edmar, a pergunta aqui, a gente utilizou aqui gerando Java, tá bom? Pode ser usado com o Workwith Plus, sim, tá bom? Não tem problema, você pode desenvolver a sua aplicação, usar o Workwith Plus, usar o serviço aí do conector, por exemplo, não tem problema nenhum, tá bom? Eduardo, desculpa aí o som, infelizmente a gente não conseguiu talvez ter corrigido isso, tá bom? Funciona com o SAP Business One. Esse conector é para as versões do SAP ECC e do S/4HANA, tá bom? Para o Business One, o GeneXus tem uma outra solução, mas aí não é essa versão do GeneXus for SAP, tá bom? Poderia utilizá-la também, tá bom? Mas aí o conector não é para o Business One, tá bom? Como a Ingrid comentou, todos vão receber a gravação, tá bom? Toda essa apresentação foi gravada, tá bom? E o material vai ser, sim, disponibilizado, tá bem, Edmar? Ingrid, acho que a apresentação vai estar acho que no YouTube, né? Nós que agradecemos aí, Daniel, o Sidney, tá bem? Obrigado aí a presença de vocês. Obrigado aí, Rafael.
Pode entrar sim, Edmar. Pode. A parte mais técnica, eu te pediria se você pode acessar aí diretamente o Edson, tá bom? Ele pode te ajudar com isso. Se você precisar de alguma coisa, talvez um pouco mais na linha aí da solução, o que está abrangendo aí do produto, alguma parte comercial. Aí eu posso estar ajudando vocês, ou se não, na verdade, também tem os distribuidores que podem também dar esse apoio, tá bom? Mas a gente está à disposição. Obrigado, Edson. Obrigado, Gabriel. Ronel, o contato são esses daqui, olha. torres@aglsolutions.com.br e edson.galdino@aglsolutions.com.br. Tá bem? Ok, Edmar. Aí procura, por favor, o Edson, tá bom? Perfeito, ele te ajuda aí, ele tem experiência aí com a parte do conector, tá? Obrigado, Edmar. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marcelino. Boa semana aí para vocês. Acho que aproveitando todo mundo que está aqui, só dar uma dica aí, um recado. Em breve a gente tem o evento do Genexus, né? GX 29, tá bom? Tem várias palestras aí que são transmitidas também online, tá? Muito provavelmente deve ter mais conteúdo aí com o Genexus ForSap, então fica também a dica, tá bom? Obrigado, Marcelino. Então, o contato da Ingrid, tá bom? A Ingrid pode apoiar também quem precisar, com alguma informação. E aí tá o contato, não, perdão, o link pro encontro, tá? Pro evento, tá bom? Mas, Ingrid, acho que se você puder, passa o seu contato também, se alguém precisar de alguma ajuda, algum apoio, acho que fica o contato da Ingrid também, tá? A Ingrid trabalha na Genexus, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, então, mais uma vez agradeço a todo mundo e uma boa semana aí para todos, tá? Até mais. Obrigado.